Vamos lá, gente, olha aqui, ó. Direito de associação. Olha só como a Constituição ela se preocupou com esse direito. Vida, ela fala lá no caput. A associação, ela traz 5 incisos. Domicílio, ela fala naquele lá. Comunicação, aquele lá. Associação, 5 incisos. Então, ela se preocupou muito por conta da época que nós estamos vivendo. E aqui eu te aproveito para te explicar algo que você vai precisar entender para a gente analisar as classificações da Constituição. Dogma. Dogmas são valores que se vivem em uma sociedade. E quando a gente fala que a nossa Constituição é uma Constituição dogmática, é porque é uma Constituição que foi baseada, foi fundamentada em valores que existiam à época da sua Constituinte. Ou seja, é uma Constituição que não veio do nada e nem ao longo do tempo com vários valores, né, eclética. Não, ela tem um único conjunto de valores, aquele conjunto que vivia à época da Assembleia Constituinte. E um deles, tá, era um medo gigantesco do Estado perseguir novamente as associações. Porque a associação dá força de voz ao povo. E várias associações, antes da nossa Constituinte de 88, foram dissolvidas compulsoriamente, foram proibidas de funcionar, foram proibidas de serem abertas, inclusive, porque iriam contra a própria ditadura. Então, para que isso não aconteça novamente, vem a Constituição nos resguardando e garantindo que a nossa liberdade de associação vai ser realmente uma liberdade. Primeiro inciso é a criação, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, obviamente, vedada de caráter paramilitar. Então, liberdade de associação total. Crie e se associe. Você pode fazer associação para o que você quiser. Associação dos protetores de caneta preta. Pronto, está aqui a associação. Faça o objeto da associação que você quiser, invente o que você quiser, você pode fazer essa associação. Sendo para fins lícitos, não tem problema nenhum. Óbvio, né? Não precisava nem ser dito. É vedada de caráter paramilitar, justamente porque as associações com organização militar fora da própria instituição militar, ela coloca em risco a segurança pública, a nossa soberania, a nossa democracia, o nosso próprio Estado. Por conta da organização militar que existe, da hierarquia, do treinamento, tudo aquilo ali que pode colocar em risco todos esses objetos que eu falei para vocês. Então, é vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associação e, na forma da lei, de cooperativa, independem de autorização. Lógico que independem. É liberdade? Então não pode ter autorização, tá? Sendo vedada ainda a interferência estatal em seu funcionamento. Então, olha só, a Constituição garante a associação que você defina com liberdade o seu objeto da associação. Além disso, ela garante a criação. Além disso, ela garante o funcionamento. Então, você é quem diz qual é o objeto da sua associação, você cria na hora que você quiser e você funciona com liberdade. Interferência estatal no funcionamento é dizer, só pode se reunir tantas vezes por mês, só pode ter tantos associados, não pode ter o objeto tal, não pode cobrar tanto de mensalidade, não pode cobrar valor, não, tudo isso daí é interferência estatal, tá? Nenhum tipo de interferência estatal no funcionamento de uma associação é permitido, a não ser aquela interferência que, obviamente, é normal em qualquer pessoa jurídica, em qualquer tipo de grupo, né? Que é a interferência estatal de poder de polícia. Uma associação que está com o som alto às 11 horas da noite, pode-se o Estado interferir naquela ideia de funcionamento, muito embora não seja o funcionamento que a Constituição se refere, porque a Constituição aqui está se referindo à própria atividade, né, à própria proteção do seu objeto de associação, não é o funcionamento de estar aberta ou fechada naquele momento, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, o que é outra coisa que o Estado vai poder também, por exemplo, se for uma associação que trabalhe com alimentos, de exigir daquela associação todo o cumprimento de regras sanitárias, né, necessárias que qualquer pessoa jurídica tem que cumprir caso trabalhe com alimentos. E caso, né, de alguma forma venha a apresentar algum problema, vai se submeter a essas regras sanitárias, né, em todas as formas de sanções que a lei venha a existir, tá certo? Então, a associação define com total liberdade o objeto, funciona com total liberdade e é criada também com essa liberdade. Só as cooperativas, né, que tem que ter uma forma específica trazida em lei, porque aí a relação entre os associados é mais diferente. É como se fossem vários proprietários ao mesmo tempo, né? Enquanto a associação, a gente tem associados e um corpo diretor. É um pouquinho diferente.
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que a Constituição está dizendo? Quem vai parar a atividade de uma associação é o Poder Judiciário. Decisão judicial é dada pelo Poder Judiciário. A autoridade que tenha poder de investigação social, ela não é Poder Judiciário, tá? Por exemplo, a CPI, ela tem poder de investigação social, judicial, mas ela não é Poder Judiciário. Se ela não é Poder Judiciário, ela não pode, por exemplo, dissolver uma associação, tá certo? Então, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, tá? Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso, pessoal? Compulsoriamente dissolvidas, ou seja, para acabar em definitivo com uma associação, só uma decisão em definitivo, que é aquela decisão judicial transitada em julgado. Só com o trânsito em julgado de uma decisão que ela é compulsoriamente dissolvida. Agora, para suspender as suas atividades, nesse caso, qualquer decisão judicial é válida, inclusive a transitada em julgado. Mas uma liminar também é possível, seja ela cautelar ou de antecipação de tutela, o que for, tá? Para suspensão, qualquer decisão judicial. É esse o recado. Então, suspensão, qualquer decisão judicial, inclusive a transitada em julgado, tá? Inclusive, porque quem pode o mais, pode o menos. Se dissolver compulsoriamente é o mais grave e é trânsito em julgado, suspender não é tão grave, obviamente que o trânsito julgado pode também, tá? Mas não é exigível. É, na verdade, né, dispensável. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E o 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Inciso 20 e inciso 21 não está mais protegendo a sociedade, mas protege agora o associado, tá? Então, a sociedade já está protegida aí nos 3 primeiros incisos. Nos incisos seguintes, nesses 2 incisos, é o associado que está protegido. Você agora vai ser servidor público, né? Assumiu lá o seu serviço público. Você é obrigado a se associar? Não, você não é obrigado a se associar, não. Você se associa se você quiser. Se você não quiser, você não se associa. Pronto. Assinei aí, se me obrigarem, mandado de segurança, direito líquido e certo. Ninguém poderá ser compelido a associar-se. E uma vez associado, você pode deixar de se associar, tá? Uma vez associado, você pode deixar de se associar. Enfim, ninguém pode ser obrigado nem a se associar, nem a manter-se associado. Inciso 21. Proteção também aos associados. Por que, Arsênia, que tu fala que é proteção aos associados? As entidades associativas, quando estiverem expressamente autorizadas. Arsênia, mas tu falou que a autorização não combina com liberdade? Não combina. E como é que elas estão sendo expressamente autorizadas? Justamente porque eu quero diminuir essa liberdade da associação. Mas a liberdade de quê? De tomar as decisões dela. Essa associação, ela só vai agir com a autorização dos seus associados, para que ela represente realmente a vontade dos seus associados e não de um corpo diretor. Estão entendendo? Então, eu quero mesmo é limitar a atuação dessa associação. Mas quem que vai estar à frente dessa limitação? Os próprios associados e não o Estado. A ideia é que o Estado não participe nessa limitação. Quem participa nessa limitação são os próprios associados. Então, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas vão ter legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Elas têm legitimidade para atuar em nome dos seus associados. Elas vão atuar em nome dos seus associados, defendendo o próprio objeto de associação. Por exemplo, toda associação ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. O estatuto é quem diz qual é essa finalidade. Se no estatuto a finalidade já estiver definida, ela atua sem precisar de nada, tá? Basta que a Assembleia esteja ali dizendo, neste momento, você está autorizada e ela vai lá e faz o que for necessário. Se a Assembleia autorizar que uma associação busque passar de vencimentos para subsídio, por exemplo, né, a forma de remuneração, ela vai buscar passar para subsídio, com conversa política, com conversa com ações judicial, com acordo extrajudicial, com o que for. Ela está autorizada para agir aí a todo custo.
desde que os seus associados deem essa autorização. Para vocês verem como o interesse estatal é tão grande na limitação de uma sociedade, que nessa brechinha aqui teve uma lei que dizia que essa autorização dos associados tinha que ser nominativa e cada associado indicado com o título de eleitor, CPF, exigia um monte de requisito para que houvesse essa autorização. Ou seja, para dificultar a atuação da associação em nome dos associados, para dificultar a atuação da associação em benefício do seu objeto associativo. Para vocês verem aí o interesse de limitar essa atuação. Então, declarada inconstitucional, obviamente, entende-se que hoje essa autorização ela é feita numa mera assembleia, pela própria ata da assembleia, onde o ato a ser praticado ou as ações a serem tomadas são autorizadas pelos seus associados, que estão ali presentes de acordo com o quórum definido no seu estatuto, né? Primeira convocação tal hora, segunda convocação tal hora, como a gente está cansado de ver nos condomínios, ok? Então, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, e a autorização vai ser feita de forma simples e pelo próprio associado, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Finalizamos a associação, tá, pessoal? É isso que você precisa saber. Propriedade. Mais na frente eu vou falar sobre o mandado de segurança coletivo, tá? Em direito de associação é isso daqui. Mandado de segurança coletiva a gente fala da atuação dessa associação quando for através de um mandado de segurança. Não vou misturar ainda. Propriedade. Nós temos também alguns incisos envolvendo propriedade. Primeiro, inciso 22, pela primeira vez na história desse Brasil, né? Garantindo aí o direito de propriedade a nível constitucional. Porque a propriedade era uma relação privada, particular, que era discutida, né, digamos assim, infraconstitucional, direito civil, lei de registro público, essas coisas mais, né, privada, mais particular. E aí vem a Constituição dizendo que não se preocupem, povo brasileiro. A partir de 5 de outubro de 88, ninguém vai tirar a sua propriedade, a não ser que eu esteja dizendo como. A não ser que você se enquadre nas hipóteses que eu falar. Pronto, é isso que ela falou. Você está com a sua propriedade garantida e as exceções a essa garantia eu é que vou trazer. Primeira dela, né? A função social. Só é proprietário quem der função social à propriedade. A função social, ela passa a compor o conceito de dono. Ela não é uma limitação, enfim, em si. Você só é proprietário se der função social. Da mesma forma como eu garanto o direito de propriedade, eu garanto que essa propriedade não vai ser acumulada de forma indistinta e discriminada, sem dar oportunidade para todos, né? Para que todos possam, de alguma forma, usufruir de uma propriedade, vamos ter que usar e ter aquilo que precisamos ter. Não dá para estar aí acumulando de qualquer forma. Então, se você tem vários terrenos numa cidade e estão sem nenhum tipo de uso ali, só acumulando, né, valorização ao longo do tempo, pode sim o Estado exigir que você garanta aí função social. Se você não garantir, uma última medida é dizer, enfim, se você não deu função social, você não é proprietário. Vai ser expropriado aquele seu terreno, né? Obviamente que não é de uma hora para outra, há aí vários atos sequenciados a serem cumpridos. Fechados? Muito bem. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social. Tá? Então, eu tenho que ter uma lei que estabeleça essa desapropriação. A desapropriação é uma relativização à garantia do meu direito de propriedade? Sim. É uma espécie de relativizar o meu direito de propriedade. Justamente porque eu estou, naquele momento, retirando de você aquele bem, né, que estava na sua esfera privada. Relativizo, mas eu digo como? Por desapropriação, necessidade, utilidade pública ou interesse social, e quem define isso daí é a lei. Agora, lei, quando você for definir essa desapropriação, você vai ter que garantir uma indenização justa e prévia e ainda em dinheiro. Sempre não. A não ser que eu, Constituição, esteja garantindo de outra forma. A regra é que é uma desapropriação justa, prévia e em dinheiro. A exceção são essas que a Constituição vai trazer para você. As exceções que a Constituição traz para você, ela vai de 8 a 80. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que a indenização é justa, prévia e em dinheiro. Mas pode acontecer que essa minha indenização não seja prévia e não seja em dinheiro. E a Justiça, obviamente, né,
acaba, de alguma forma, sendo questionada. Aproveitando que a gente está falando em justiça, o termo de justiça não é o que você concorda ou você discorda, não é o ser legal ou não ser legal. O termo de justiça, pessoal, é que essa indenização, ela atinja um valor de mercado, tá? Em relação ao valor, ao quanto você vai receber. É isso aí que a gente se refere à justiça, tá? Então, mediante justa, prévia e em dinheiro, e quando a Constituição autorizar, vai ser possível não pagar antes e nem em dinheiro, como acontece no caso da minha propriedade urbana, que não tem função social, como acontece no caso da minha propriedade rural, que não tem função social. Quando você, que foi desapropriado por este motivo, vai receber a sua indenização após o Estado já ter tomado posse da sua propriedade e em títulos da dívida pública ou em títulos da vida agrária, resgatáveis aí de 10 a 20 anos, né? Você vai passar 20, 10 anos resgatando esses títulos anualmente, né? Recebendo parcelas anuais em títulos de dívida pública ou agrária, né? Em outras palavras, é isso daí. Então, não é prévia e não é em dinheiro, ok? Outro caso da Constituição, que aí é o mais drástico de todos, é aquela tal da desapropriação com fisco, que muitos autores de direito administrativo não chamam nem de desapropriação, e sim de expropriação. Por quê? Porque não vai haver uma compensação ao proprietário. O Estado toma, fica com a sua propriedade e não lhe dá nada em troca. Mas para isso você tem que ter feito besteira grande. Que besteira grande foi essa que você fez? Você plantou, de alguma forma, plantas, né, psicotrópicas, cultivo de plantas psicotrópicas proibidas por lei, como cannabis sativa, a nossa conhecida maconha, ou você, por um acaso, destinou as suas terras para a atividade, né, análoga à de escravo, né? É aquele momento onde você vai, de alguma forma, manter nas suas terras trabalhadores reduzidos a uma condição análoga à de escravo. Nessas duas circunstâncias, o Estado pode simplesmente tomar a propriedade que você detém, tá? Não lhe dar nada em troca e destinar essa propriedade para assentamento de colonos. Esse assentamento de colonos vai acontecer tanto em propriedade, sendo essa propriedade rural ou urbana. Na rural pode ser feito na própria propriedade e na urbana ela vai ser vendida e o valor vai ser revertido a esse assentamento, né, a essa ideia de reforma agrária, tá? E outra coisa, você pode estar usando apenas uma parte da sua propriedade para a plantação de espécies psicotrópicas ou para o trabalho, né, análogo a de escravo. Mas a expropriação vai ser feita de todas as suas terras, tá? Da terra inteira. Se no registro imobiliário daquela terra, daquela fazenda, por exemplo, de 10 mil hectares, ela está como uma única propriedade e a plantação aconteceu em menos de 1 hectare, você vai perder a propriedade inteira, entendeu? A plantação da maconha estava no jardim, na jardineira do quarto do seu filho, você perde o imóvel inteiro. Estão entendendo como é que a coisa acontece, né? Muito bem. Outra coisa, né? Arsênia, se for o meu locatário, o meu inquilino, perde também. Meu Deus, estou aí ouvindo os pulos, né? Os gritos. Como assim? Perde porque é responsabilidade sua eleger a quem você vai alugar a sua propriedade. Tanto o arrendatário rural como o locatário urbano. É a nossa responsabilidade em elegendo. E o STF não tira dos nossos ombros, tá, a responsabilidade disso daí. Até mesmo porque ficaria, né, totalmente sem propósito a regra. Bastasse que você alugava, né, a propriedade, fazia dela o que você queria, você nunca iria ter as suas terras expropriadas. Então, tanto por conta do propósito da lei, né, da interpretação teleológica da lei, como da sua responsabilidade em elegendo, o STF entende que não importa se está alugada ou se é o próprio proprietário que está dando a destinação indevida àquelas terras. Fechamos? São as duas hipóteses, portanto, de expropriação ou de desapropriação com fisco. E a desapropriação que não é justa, prévia em dinheiro, é essa que mexe com a função social, né, com a destinação para a reforma agrária. Ok? Muito bem. Caminhamos mais alguns incisos envolvendo propriedade. O nosso inciso 25 vai falar do Instituto da Requisição Administrativa.
Antes da gente começar, quero te deixar bem claro que a requisição administrativa, ela autoriza o uso gratuito por parte do Estado para aquela propriedade que é necessária para evitar um iminente perigo público, tá? O Estado pode usar gratuitamente. Ele pode pegar, o seu imóvel que está ali abandonado, ele pode pegar o seu carro, que é bem móvel, né? E usar gratuitamente para evitar, né? Para tentar, de alguma forma, obstar esse iminente perigo público. Então, deixando claro, parando este momento para dizer que na requisição administrativa não é regra a indenização. Na desapropriação é regra. Na requisição não é regra. Se o Estado usar o seu bem e não causar nenhum dano, ele não indeniza. Usou o seu bem e não tem nenhum dano, não tem indenização. Ficou claro? Por que eu estou falando isso? Porque são incisos seguintes. Um é o 24 até o 25. E um fala de indenização, o outro fala de não indenização. No 24 eu falo, mediante indenização em dinheiro justa e prévia. E no 25 eu falo, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, a minha indenização só existe se tiver dano. E ainda, ela é posterior. A da indenização é prévia e vai sempre existir. Aqui só existe se houver dano e é posterior. Estão entendendo a diferença? Estou falando porque as bancas brincam com isso, mas você vai entender que na desapropriação eu tiro o bem e te dou dinheiro. E na requisição eu uso o teu bem. Ele continua sendo seu, então eu não preciso te dar dinheiro. A não ser, obviamente, que eu tenha estragado alguma coisa, que eu tenha causado algum dano. E aí, se eu causei algum dano, nesse caso eu preciso indenizar. E como eu falei para vocês, esse dano é o meu dano, aqui na ideia, de dano material, que pode ser naquelas duas modalidades que eu já te expliquei, lucros cessantes ou emergente, tá? Se for uma propriedade que você alugava e ganhava R$3.000 por mês, você comprova o valor do aluguel e o Estado lhe paga aqueles R$3.000 por mês. Agora, se é uma propriedade que estava abandonada, mas estava bem conservada e o Estado usou e deteriorou tudo, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar tudo. Estão entendendo? Mas, obviamente, que a gente vai ter que provar tudo isso, né? Sempre dando material, sempre precisa de prova. Lucros cessantes ou emergentes, o dano material pode ser indenizado, tá? Se não houve dano nenhum, não haverá indenização. E aí o dano, né, como a gente está vendo, ele vai gerar uma indenização posterior. Óbvio, até é meio sem sentido de explicar isso, né? Lógico que vai ser posterior, porque tem que usar para danificar. Não tem como você danificar antes do uso, né? Então, por conta disso, tem que ser posteriormente à indenização. Pessoal, outra coisa que você tem que entender é que essa propriedade particular, ela não necessariamente vai ser um imóvel. Pode ser um móvel também, como um carro, uma moto, tá? Tudo isso aí também entra na requisição. Aquela clássica cena de nível de polícia, né? De filme de polícia que eu tô lá, apresento o meu distintivo e pego a moto e saio de perseguição daquele... Enfim, ali é requisição, certo? Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos que sejam decorrentes de sua própria atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O meu inciso 26, ele vem tentando fazer da nossa agricultura algo produtivo. Obviamente que o Brasil tem essa tradição, né, de cultivo de plantas, de cultivo de animal. O que a Constituição veio tentando fazer, que já vinha algumas leis à época tentando, e ela dá continuidade a isso, trazendo para nível constitucional, é evitar que esse cultivo de planta e de animais fosse feito de forma simplesmente de subsistência. Plantar para tirar o de comer, pronto, mais nada. Não, o Estado quer que você plante, mas que você plante para sobreviver de forma integral, com todos os seus luxos e mordomias que você precisa fazer. Ou seja, o Estado precisa investir naquele pequeno agricultor, o Estado precisa investir nessa produção, né, rural
para que aquela propriedade rural possa produzir a mais. Por conta disso, olha o que ele fala. A lei vai garantir, né, a forma de financiar o desenvolvimento da minha propriedade, né, rural. Por conta disso, eu tenho uma série de financiamentos rurais e programas do Estado, né, para garantir aí esse desenvolvimento da minha pequena propriedade rural. Em contrapartida, financiar desenvolvimento é endividar esse meu produtor rural. E o endividamento do produtor rural poderia ocasionar a perca da propriedade rural. Para que isso não aconteça, vem a Constituição lhe trazendo uma garantia. Mas essa garantia não é para qualquer produtor rural. Essa garantia é para aquele que mais precisa, aquele pequeno proprietário rural que tem na propriedade o cultivo de plantas e animais, e esse cultivo é feito pela própria família. Olha só, a pequena propriedade rural, definida em lei, desde que trabalhada pela família, não vai ser objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Não vai ser objeto de penhora para pagar aqueles débitos, aquelas dívidas que eu contraí para desenvolver a minha produção rural. Então, ela não responde por esses débitos toda a vida que esse débito for revertido para o seu próprio desenvolvimento e toda a vida que ela for uma pequena propriedade rural trabalhada pela família. Ok? O que é pequena propriedade rural? Você não precisa se preocupar, porque é a lei que define. A lei é que diz o que é pequena. Hoje a gente não tem mais aquela definição por tamanho, hoje tem por aproveitamento do solo. Posso ter uma propriedade gigantesca que só dá pedra e lagarto, né, e calango, e ali uma produtividade mínima ela vai ser considerada pequena propriedade. Como eu tenho uma pequena que tem produtividade máxima, que pode ser considerada inclusive média propriedade, dependendo da circunstância concreta, né? A lei hoje usa os dois critérios, tanto o critério de tamanho como o critério de aproveitamento de produção, né? O critério efetivo. Muito bem. O que é trabalhada pela família? Não é aquela que é trabalhada exclusivamente pela família. O conceito de propriedade trabalhada pela família é aquela propriedade onde a família pode usar de mão de obra externa, mas essa mão de obra externa, ela não pode ultrapassar 120 homens ao ano. Como assim, Arsênia? Durante um ano, aquela pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela pode usar de mão de obra externa, mas ela não pode ultrapassar a mão de obra externa, o uso da mão de obra externa não pode ser mais do que 120 homens durante esse ano trabalhando dentro dela. Eu posso pegar 120 homens e trabalhar num dia só e esgotei minha cota. Como eu posso usar de forma mais racional essa mão de obra externa? Por exemplo, um homem, né, durante 4 meses, não tem problema, né? Dividido por 120, dividido por 4, né, vezes 30, que é o nosso tempo de dias, né, a gente vai ter aí uma possibilidade sem problema nenhum, durante 120 dias, tá certo? Um homem durante 120 dias e eu posso ter aí esses dias de forma, enfim, não precisa nem ser sequenciado. 3 meses, 1 mês, 1 semana, 2 dias aqui, 2 dias ali, isso pode acontecer, não perde aí a característica de propriedade trabalhada pela família, tá bom? Tudo isso está em lei, tudo isso está definido, mais para frente estou aprofundando com você para você não sair daqui, né, sem saber de nada, mas se você faz nível médio, nível administrativo, qualquer área, tá? E até polícia, você precisa ler esse capítulo de propriedade, apenas, tá? O restante aí, polícia, talvez, precisa desses aprofundamentos que eu estou passando aqui para vocês. Fechamos? Tranquilinho? Propriedade, próxima aula, mais direito fundamental. Até já!